grande, né? Sempre estar aqui diante de vocês, trazendo para vocês a partilha da palavra de Deus. E hoje me foi dito que seria um dia muito mariano também. Estamos ainda no mês de maio, um mês muito especial, onde nós meditamos e experimentamos de uma maneira muito especial a intercessão de Nossa Senhora. E hoje Deus quer tocar o nosso coração de uma maneira um pouco mais especial ainda, com relação a essa intercessão de Nossa Senhora. Quem intercede, liga. Quem intercede, liga uma sessão com a outra. Intercessões. Essa sessão, esta outra sessão, precisa ser interligada. Então, a intercessão faz com que aquilo que está longe, aquilo que está separado, fique agora ligado de novo. Então o papel dessa mãe maravilhosa, o papel principal, é justamente fazer essa intercessão. Nós temos o intercessor maior, que liga tudo ao Pai, que é o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Mas para levar alguns casos especiais até Jesus, ninguém melhor que Nossa Senhora. Jesus, diante do Pai, como sumo sacerdote, está intercedendo também por todos nós. Mas nossas causas são levadas até Jesus de uma maneira muito especial por Nossa Senhora, justamente porque ela é a mãe de Jesus. Se você pudesse separar na sua cabeça, no seu coração, nós entenderíamos assim: Nossa Senhora não é mãe da Trindade Santa, claro que não, mas no plano salvífico da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, no plano que eles tiveram para salvar a humanidade, para nos salvar, era necessário que o Deus Filho se encarnasse, era necessário que o Deus Filho viesse à terra, viesse ao mundo, para então derrotar na sua própria carne o pecado e a morte. Mas para ele vir como um ser humano, ele precisava nascer, não podia surgir, ele precisava redimir, ele precisava salvar a raça humana, nós. Por isso ele precisaria ser um de nós, para pagar no seu próprio corpo o preço que pesava sobre todos nós, pagar com a sua própria vida, com o seu próprio sangue, aquilo que nós devíamos. Então, para ele ser um como nós, ele precisaria de nascer de uma das mulheres, teria que nascer de uma mulher, e essa mulher teve que ser escolhida, não poderia ser qualquer mulher, não poderia ser qualquer pessoa, melhor dizendo, teria que ser uma mulher escolhida, uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, a serva preferida, a serva escolhida. Então, nós temos aí já a preferência de Deus, uma escolha de Deus. É claro que Deus escolheu dentre tantas, porque também Deus a concebeu. Como dogma de fé, nós temos a concepção de Nossa Senhora concebida, sem pecado, sem o pecado original. Isso é um dogma de fé da nossa igreja, e é uma coisa maravilhosa para nós. Nossa Senhora, filha de Santa Ana e São Joaquim, quando vamos lá em Israel, bem pertinho do templo, está a casa onde Nossa Senhora nasceu, onde Nossa Senhora viveu, onde Nossa Senhora tinha ali também seus pais, Santa Ana, São Joaquim. Nossa Senhora, que segundo os grandes estudiosos, também foi consagrada ao templo, e quando completa os seus 12 para 13 anos, pelo período da sua primeira menstruação, ela volta para a casa dos seus pais, e seus pais vão então para Nazaré. A família já tinha prometido ela, a família de José, havia um compromisso entre as famílias.
Nossa Senhora já era uma prometida a alguém, e como toda mulher sonhava com um casamento, sonhava com uma família, sonhava com muitos filhos, como toda mulher judia. Mas aí que está, o plano daquela menina ou daquela mulher é mudado completamente. Imagine o que você traçou na sua cabeça, no seu coração, para a sua vida. Imagine que alguém venha e mude completamente, não um pouco, completamente. Decide fazer na sua vida alguma coisa que nunca, jamais tinha acontecido na história da humanidade. Nossa Senhora, que todo dia ia ao poço, ia à fonte, melhor dizendo, pegar água. Numa dessas idas e vindas, o anjo começa a falar com ela, ali na fonte. Ela se perturba, volta para sua casa, rápida, entra no seu quarto, assustada com aquela aparição, e novamente o anjo a visita e a saúda. Encontrastes graça diante de Deus, ave cheia de graça. Ela estava tendo naquele momento, não uma visão, não, o anjo estava aparecendo para ela. Uma coisa é você ter uma visão, outra coisa é realmente haver uma aparição. Estava ali no quarto dela. E eu, se eu for usar a minha imaginação, inclusive na hora do medo, a gente vê tudo, né? A gente vê assombração, a gente vê vulto, a gente vê até pessoa que não existe, a gente vê lugar, a gente, com a nossa imaginação. Uma coisa é você ver, outra coisa é aparecer. É diferente. O anjo apareceu, o anjo a visitou, o anjo estava ali, ela não estava em transe, ela não estava com a imaginação dela aguçada como muitas vezes nós estamos. Não, ela estava no seu quarto, com medo, e apareceu o anjo a ela. Deus já deu essa graça, dessa revelação, e o anjo a saúda com ave cheia de graça. Encontrastes graça diante do Pai, diante do Deus, o único Deus, e anuncia o que vai ser daquela menina. Ela que pensava em casar-se, já estava ali, gente, prometida. As famílias estavam ali já combinadas, data marcada, como a gente faz. E de repente o plano daquela menina, com seus 13 para 14 anos, começa a mudar completamente. Você já sentiu alguma vez os planos da sua vida mudarem completamente? Geralmente os membros da comunidade Canção Nova experimentam um pouquinho disso. Estudam, fazem advocacia, né? Estudam direito, outros engenharia, outros outra ciência da medicina, e se preparam, e de repente Deus coloca no coração deles, olha, você é escolhido, e a gente começa a sentir alguma coisa, e a gente começa a se afastar do primeiro plano, e começa então a entender o plano de Deus, e muitos estão, mais de 1000 estão aqui na Canção Nova, mais ou menos com essa história. Deus mudou o plano da vida, mas por mais que tenha sido radical o plano na nossa vida, como Deus nos chamou a ser membro de uma comunidade, não se compara ao plano que Deus colocou na vida daquela mulher. Ela seria agora a mãe do Deus Filho. O Deus Filho precisava se encarnar, ser a salvação, trazer a nós a salvação, e uma entre todas era a escolhida. Veja, Nossa Senhora, ela era da estirpe, da raça, da linhagem de Davi. Se você fosse remontar a árvore genealógica de Nossa Senhora, ela iria perceber que com os seus antepassados, pai, avô, bisavô, tataravô, ela ia chegar em quem? Em Davi, o rei Davi. Ela era da casa, da linhagem. E aí o que acontece? Ela sabia das profecias, ela lia Isaías, ela sabia que pelas profecias da família, da linhagem, da raça do rei Davi, um dia o Messias, o Salvador viria, e ela podia até dizer, serei eu. Ela podia até imaginar, será que será pelo meu tempo? E se for no meu tempo, será que será uma parente minha, mais próxima, uma vizinha? Será que serei eu? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Mas ela conhecia
a promessa, como todo aquele povo oprimido conhecia a promessa, e de repente ela vê aquela promessa se realizando na vida dela. Tanto é que quando o anjo dá o anúncio, o que ela pergunta? Como se fará? Ela já quer saber como vai ser, ela não duvida. Uns 6 meses antes, o mesmo anúncio foi feito a Zacarias, esposo de Isabel, que João Batista iria nascer. João, melhor dizendo, Batista seria o título dado àquilo que ele fazia, Bautista, aquele que batiza, o seu nome será João. E Zacarias duvida, mas como? Somos velhos, somos idosos, minha esposa é estéril. Então ele ficou mudo até que João nascesse. No caso de Nossa Senhora não, ela não duvidou, ela já quis saber, mas como é que se fará isso? Olha a fé, olha por que ela foi escolhida. Ela não quis perguntar para Deus, olha, eu não conheço homem algum, não sou casada ainda, sou apenas uma prometida, como é que, não tem como, não. Ela já perguntou, por isso que ela foi escolhida. Alguma coisa diferente tinha naquela menina. Qualquer um de nós, de maneira especial, qualquer uma de vocês mulheres, se fosse visitada por um anjo, na condição de Nossa Senhora, naqueles dias, poderia dizer assim, mas como? Não sou casada, não tem como, não tem jeito. Mas ela não perguntou isso, ela perguntou ao contrário, como se fará isso? Ela já tinha acreditado. No momento que o anjo apareceu a ela, anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela já quis saber como, mas como se fará? E veja que a explicação do anjo foi mais inacreditável ainda do que a proposta. O anjo disse, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e ficarás grávida, e dará à luz a um menino. E aí vem toda aquela conversa que você já conhece. Veja, a explicação do anjo foi mais inacreditável ainda do que a proposta. Você poderia dizer no lugar de Nossa Senhora, ah sim, uma sombra, ah entendi, uma sombra me cobrirá e eu ficarei grávida. Agora eu entendi. Que explicação, quando que isso tinha acontecido na história da humanidade? Hoje. Se isso acontecesse hoje, queira ou não queira, é um fato histórico, está escrito nos livros. Você poderia dizer, 2000 anos atrás aconteceu isso com Nossa Senhora. Quer dizer, já existe um registro, mas com Nossa Senhora não havia nada. E a explicação foi essa, a sombra do Altíssimo te cobrirá, e ficarás grávida, e dará à luz ao menino, e colocará no nome de Jesus. E aí vem tudo aquilo que ele ia fazer, gente. E logo em seguida ainda diz, sua prima Isabel, que era conhecida como estéril, e que está idosa, também está grávida, está no 6º mês, precisa muito da tua ajuda. Olha o grau de dificuldade. Sabe quanto Nossa Senhora caminhou para chegar até um lugar chamado Encárem, onde Santa Isabel estava escondida? Porque veja bem, Santa Isabel, conhecida a vida inteira como uma mulher estéril, com a idade agora avançada, e um marido mudo. Como é que você explica uma situação como essa? Então ela sai da sua casa e vai para a casa de campo, num lugar chamado Encárem, e Nossa Senhora anda nada mais nada menos que 180 quilômetros, para visitar a sua prima Isabel, e ficar com ela o restante da gravidez, 3 meses, e ali ela lavou, passou, cozinhou, ajudou na casa, fez companhia, participou do parto, viu o nascimento de São João, estava ali servindo, e volta de novo mais 180 quilômetros para Nazaré, e quando ela chega em Nazaré, ela vai encontrar com quem de novo? Com o seu noivo, José. Só que com 3 meses de gravidez, os primeiros sinais já começam a aparecer. E como é que ela ia explicar isso? Veja, gente, quando nós rezamos o terço, quando nós nos encontramos com Nossa Senhora na oração, nós muitas vezes não meditamos nos graus, ou no grau de dificuldade, para ser a mãe do meu Senhor, para ser essa mulher que nós tanto veneramos, que nós tanto amamos, que nós temos essa devoção. Mas vamos medir o grau de dificuldade. Ela chega agora com os primeiros sinais da gravidez.
São José olha e tem certeza: não sou eu, pai, não sou eu. Ela viajou, ficou 3 meses fora e agora voltou, e voltou grávida. Como todo judeu, ele tinha o direito de simplesmente denunciá-la. Veja, Nazaré, na época de Jesus, era uma cidade que tinha mais ou menos 200 habitantes, só, 40 famílias no máximo. Você imagina um lugar com 200 habitantes, como é que a notícia corre? Imagine, como é que a notícia se espalha rápido, 40 famílias no máximo. Como é que foram os comentários ali daquela menina que ficou 3 meses fora, visitando sua prima, lá próximo a Jerusalém, na Judéia, num lugarzinho chamado Encara, e quando volta, os primeiros sinais da gravidez já estão aparentes. Você imagina o comentário entre aquelas 200 pessoas, você imagina a cabeça de São José, que já estava preparando a sua casa para receber Nossa Senhora. Tanto é que José decide o quê? José decide despedi-la secretamente, ou seja, ele decide ir embora, assumindo talvez a culpa. Aprontei e agora estou indo embora, deixo ela aqui. Pelo menos ele não a entregaria ao apedrejamento, porque isso já seria um grave erro mediante ao compromisso das duas famílias, um adultério. Mas ele, com toda a sua sensibilidade e com todo o coração de um homem justo, ele também é visitado por um anjo, porém em sonho. Em sonho, aquele homem é visitado e o anjo diz: calma, José, calma, calma. O que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo. José também podia dizer: ah, tá bom, agora eu entendi, é obra do Espírito Santo. Tudo explicado. Vamos analisar, gente, olha a nossa fé de hoje. Quando acontece um probleminha com você, e alguém põe a mão no seu ombro e fala assim: calma, entrega na mão de Deus. Mas entrega como? Por quê? Onde? Quando? Como? Quem foi? Por que eu? Você já não entende o mínimo, eu não entendo o mínimo que acontece comigo. Vejamos o grau de dificuldade daquele casal em entender agora um plano que Deus estava colocando na vida deles, transformando completamente o rumo da vida daqueles dois. Por isso que quando você consagra a sua família, a sagrada família, as coisas, quando existe realmente uma consagração, nós vamos entendendo os porquês da vida, as provas, os desencontros da vida, as provações duras que muitas vezes nós passamos, as quedas, os erros também que nós temos, porque isso tudo faz parte. Não que eles tenham errado nada disso, ao contrário, nem erraram, mas eles foram se adaptando às mudanças de planos, e Deus foi impondo, porque Deus precisava salvar a humanidade, e precisava de um canal para que a salvação viesse, para que o filho dele se encarnasse. Precisou de uma mulher, precisou também de um homem justo. Vamos dar um salto na história. Jesus nasce, e Nossa Senhora com tudo aquilo no coração. Você é uma mulher silenciosa? Você é o tipo da mulher que quando vem aquelas notícias de fofoca, aquelas notícias de tragédia, aquelas notícias que te pegam de repente, você faz assim, ó, guarda tudo no coração, não fala com ninguém, espera as coisas se esclarecerem? Ou você já chama a comadre, já chama a vizinha, já chama a irmã, já chama a mãe e já espalha a notícia? O que eu faço? Olha, você precisa saber o que está acontecendo, e já espalha. Às vezes o problema é só seu e do seu marido, é só seu e da sua família, ninguém precisa ficar sabendo, mas você não conseguiu guardar no coração, e Nossa Senhora guardava, como diz a palavra, tudo no seu coração. Nós precisamos aprender muito com Nossa Senhora, principalmente isso, guardar tudo no coração. Às vezes, dependendo da notícia que chega aos nossos ouvidos, nós precisamos guardar aquela notícia por um tempo. Que tempo é esse? Não sei, mas ao longo desse tempo, as coisas vão se esclarecendo. Muitas vezes aquela mentira, aquela calúnia, aquela notícia,
ou aquilo que é real, mas eu não sei como me comportar, guardar, dar um tempo, e a gente aprende muito isso com Nossa Senhora. E Nossa Senhora foi guardando todas aquelas palavras do anjo. Você imagine Nossa Senhora, por exemplo, fazendo Jesus dormir, Jesus bebê. Imagine quando você, mãe, ensinou seu filho a andar, a falar. Imagine quando você cobria seu filho no inverno, descobria o seu filho no verão, dava banho no seu filho, cuidava das feridas do seu filho, cuidava da gripe, do mal-estar, e tentando entender o que estava se passando com aquele bebê que não sabia falar ainda, tentando acertar o remédio, noites e mais noites sem dormir. Tudo isso Nossa Senhora passou com Jesus. Imagine quando Jesus no berço dormindo, Nossa Senhora talvez ajoelhada diante daquele menino, que ela sabia, é o Filho de Deus. E todas as profecias agora começavam a fazer sentido na sua cabeça, no seu pensamento, nas suas lembranças, porque ela já tinha lido, já tinha ouvido, e mais, tinha recebido a visita do anjo, que tinha dito: esse menino que vai nascer de você será pedra de soerguimento e de tropeço para muitos, será a causa de união e de divisão para muitos. E ela guardando tudo aquilo e vendo aquele menino crescer. Chegamos aos 12 anos de Jesus. Olha que espetáculo maravilhoso. Um judeu, pelo menos 3 vezes por ano, sobe a Jerusalém, na festa dos tabernáculos, na festa de Pentecostes, na festa da Páscoa. Festa de Pentecostes para eles é a festa da colheita. Tabernáculos é quando eles comemoram e lembram dos anos que eles viveram nas tendas. E Páscoa, a saída do Egito para a terra prometida. São grandes festas judaicas que todo judeu sobe até Jerusalém, e Nossa Senhora e São José, que eram judeus, também iam. Numa dessas festas, ficaram o tempo todo da festa, e quando começaram a voltar, e veja, a caminhada de Nazaré até Jerusalém, na época de Jesus, uma caminhada que durava mais ou menos de 7 a 12 dias. Não é como agora, vamos à Canção Nova, numa festa, pega o ônibus aqui, anda no máximo aí, sei lá, se for de ônibus, cortando o país, 3, 4 dias. Ou se for de um estado próximo, 4 horas, 6 horas, 8 horas, já está na Canção Nova. Não, eram de 7 a 12 dias caminhando, enfrentando tempestades de areia, enchentes por entre as montanhas, perigo dos lobos, dos ladrões. Então ele só podia andar em caravanas, não podia andar sozinhos. Então é toda aquela caravana andando devagarzinho, devagarzinho, e chegando. Mas quando eles estavam de volta, já voltando para Nazaré, Nossa Senhora então, achando que Jesus estava com José, José achando que Jesus estava com Nossa Senhora, um vai e perguntou: José, onde está Jesus? Ué, não está com você? Já tinham caminhado um bom tempo, procuraram entre os parentes, não acharam Jesus. Alguém aqui já se perdeu do pai e da mãe, quando criança? Levanta a mão para eu ver. Quem aqui já se perdeu do pai, ou já perdeu o filho quando o filho era pequeno? No meio do trânsito, no campo de futebol, no shopping center, na praia. Meu Deus, quando eu ia na praia com os meus filhos eram pequenos, eu ficava assim, de bonecos de sol, só contando assim, 1, 2, 3, isso de 2 em 2 segundos, 1, 2, 3, parecia um segurança, um salva-vida. Nunca tive sossego, agora não, já sabem nadar, mesmo assim a gente fica preocupado, mas naquela época era 1, 2, e quando você contava 1, 2, 2, 2, e já batia o desespero, porque você não achava o terceiro. Eu me lembro uma vez que eu me perdi do meu pai no campo de futebol lotado, um jogo de decisão, e eu me perdi do meu pai, e fiquei ali uns 20 minutos perdido, chorando. Gente, quando a minha mãe também estava, quando a minha mãe me achou, cuidar de mim. Antes do beijo, umas boas palmadas. Onde é que você estava, menino? O que você está fazendo? É o desespero da mãe que perde um filho. Ou então você fala: oh meu filho, faz 4 horas que eu estou te procurando desesperadamente. Que bom que eu te encontrei. É assim? Não, a ira, uma santa ira veio. Onde é que você estava, moleque? Eu falei para você não desgrudar de mim. Agora você imagina você perdendo o Filho de Deus.
E a responsabilidade, hein? Você imagina a hora que Nossa Senhora olhou para José, José olhou para Nossa Senhora e perceberam que Jesus não estava e que eles tinham que voltar para Jerusalém, que devia ter mais ou menos umas 400.000 pessoas de fora visitando a cidade naquele dia. E procuram daqui e fazem todo o caminho que por onde eles passaram e vão encontrar Jesus aonde? No templo. Fazendo perguntas inteligentes, respondendo de maneira inteligente as perguntas, mas aí que está, fiz toda essa volta para chegar num determinado ponto, quando Nossa Senhora chega para Jesus e fala: menino, meu filho, onde é que você estava? Nós estamos te procurando aflitos. Olha a resposta de Jesus: mulher, não sabias que tenho que cuidar e me ocupar das coisas do meu Pai? É claro que ela sabia disso, mas ela, no interior, ela podia ter dito assim: sim, mas não está na hora, vamos embora para casa. Bora para casa, você ainda vai cuidar das coisas do seu pai, sim, mas por enquanto sou eu que cuido de você. Bora para casa, bora. E vai de novo com Nossa Senhora, e vai 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16, olha Jesus crescendo. Porque o evangelho vai dar um pulo quando ele tem 30 anos, mais 13, 14, 15, e Nossa Senhora guardando tudo isso no seu coração. 18, 19, num determinado ponto dessa idade, José falece, ele assume a carpintaria do pai. 20, 21, 22, lá pelos 25, Jesus já é um homem estudado. Claro que ali, entre os parentes, os livros que tinha acesso, não foi a uma escola como a de Gamaliel na época, muito respeitada, mas já sabia ler, já sabia escrever, já estava ali, já conhecia as escrituras, já se tornava um mestre. 25, 26, 27, 28, 29, já tinha seguidores. 30, com 30 anos é narrada a bodas de Caná. Vamos baixar esse rádio aí que está me atrapalhando aí, pô. Com 30 anos, Jesus aparece de novo. Jesus aparece. E aparece como? Numa festa de casamento. Nossa Senhora convidada, morava ali em Nazaré. Jesus já morava em Cafarnaum. Jesus chega com seus seguidores, com seus discípulos, e já se encontra com Nossa Senhora na festa. E Nossa Senhora, vendo aquela dificuldade daquela família, vendo que acabou o vinho, chega para Jesus e diz: filho, veja, a última passagem era lá no templo. Filho, onde você estava? Nós estávamos procurando por você desesperadamente. E agora dá um salto de 18 anos, e diz para ele: filho, eles não têm mais vinho. Jesus dá uma resposta para ela que a nossos olhos nos parece um pouco mal educada, mas não era não. Jesus diz assim: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Olha a diferença, lá com 12 anos ele fala para Nossa Senhora: não sabia que tenho que ocupar com as coisas do meu pai? Nossa Senhora fala: sim, mas não está na hora, vamos para casa. Com 30, Jesus fala: mulher, não chegou a minha hora. Que tenho eu a ver com isso? Não é chegada ainda a minha hora. Nossa Senhora olha para ele, dá aquela olhada de mãe assim, depois olha para os servos e fala assim: façam tudo o que ele vos disser. Lá com 12 ela disse: espera. Com 30 ela fala: é agora. Veja a docilidade dessa mãe, mas ao mesmo tempo a autoridade dessa mãe. Veja ao mesmo tempo a intercessão dessa mãe. Porque quando nós lemos essas passagens, passa um pouco despercebido esses fatos. Nossa Senhora, ali de Jesus, deixou muito bem claro: não era a hora do primeiro milagre. Vai conferir depois essa passagem na sua Bíblia, para você perceber esse diálogo. Nossa Senhora olha para ele: filho, eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus: mulher, que tenho eu a ver com essa situação? Ainda não é chegada a minha hora. Quando seria a hora? Não sei. Se com 34, 36, 40, 44, não sei.
Mas se sabe que naquela hora não era, porque ele deixou isso bem claro: não é chegada a minha hora. Mas Nossa Senhora, com o título que hoje nós damos a ela de onipotência suplicante, intercessora, olha para aqueles homens e diz: façam tudo o que ele vos disser. Os olhos estavam voltados para Nossa Senhora, todos se voltam para Jesus e ficam todo mundo esperando agora o que ele vai dizer. E Jesus então faz o primeiro milagre em público. Primeiro milagre em público. Sabe o que é fazer um milagre em público? É você trazer para si todas as atenções, e mesmo que você não queira, você agora tem uma vida pública, uma vida de milagres públicos, não de favores públicos, estou dizendo milagres públicos. Jesus manda encher as talhas de água, e quando vai servir, o que é? Vinho. Foi um milagre da transformação. Não foi um milagre agora da multiplicação, mas foi um milagre da transformação. Transformou a água em vinho. Você imagina agora aqueles homens que foram lá e encheram de água, e quando viraram, era vinho, a pedido de Nossa Senhora. Primeira lição aí: Nossa Senhora antecipa a hora de Deus na nossa vida. Quem aqui está esperando um milagre? Levanta a mão para eu ver. Mas levanta bem a mão, assuma que você está esperando um milagre. Vai, sim, ó, isso. Balança a mão, você: eu estou esperando um milagre. Alguns milagres, aqueles escandalosos, bonitos de se ver, grandiosos, que a gente fala: meu Deus. Outros, uns milagres assim um pouco mais cotidianos, mas tudo é milagre. Alguns preocupadíssimos com a família, com o filho, com o pai, com a mãe, com a situação financeira da família, material da família, com a missionaridade. Enfim, cada um de nós aqui espera por um milagre, por uma intervenção de Deus. Nossa Senhora pode antecipar essa hora de Deus na sua vida, sabia disso? Sabia disso? Sabia que Nossa Senhora pode antecipar essa hora de Deus? Porque ela pode levar o seu problema para Jesus. Se você pede a ela essa intervenção, se você pede a ela essa intercessão, se você reza mesmo, seja na oração do terço ou numa oração espontânea, porque muitas pessoas também só conseguem falar com Nossa Senhora através do terço. Quem diz que só através do terço você fala com Nossa Senhora? Você também pode orar espontaneamente. Você também pode dobrar os seus joelhos no seu quarto e falar com Jesus, e falar com o Pai, e falar com o Espírito Santo, mas também você pode bater um bom papo com Nossa Senhora. Nossa Senhora que foi mãe, e com todo o grau de dificuldade, foi mãe, estava grávida, solteira. Nossa Senhora que não tinha plano de saúde, teve que ter o parto normal numa estrebaria. Nossa Senhora que andava muito a pé, como minha mãe andou muito a pé na roça, quando era mais nova, capinando aquela roça lá em Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí. Nossa Senhora que viu o filho morrer. A gente tem um ditado entre nós, né? Mãe não foi feita para enterrar filho. A dor da mãe ao ver o filho morrer é muito grande. Quantas mães já viram o filho morrer na droga, num acidente de carro, numa doença incurável? Nossa Senhora ficou viúva. Veja que mulher, que essas dificuldades que todas vocês mulheres passam, e que muitas vezes não tem resposta, não tem para quem contar, não tem com quem contar. A maneira com que você reza é diferente de nós homens. A sensibilidade de vocês ao rezarem é muito mais aguçada. A capacidade que vocês mulheres têm de sofrer e de amar é muito maior que a nossa. Homem tem capacidade para sofrer, homem tem capacidade para amar, mas por favor, não se compara a capacidade dada a vocês mulheres, porque vocês foram escolhidas para gerarem uma nova vida, para levarem no seu ventre uma nova vida, a darem à luz, a amamentarem. Gente, isso são coisas que mudam por dentro a alma, muda o coração, muda os sentimentos, os pensamentos, as lembranças. Então veja, quando você for rezar,
Fale com Nossa Senhora, mas fale como se você estivesse falando com a sua melhor amiga, que estivesse do seu lado. Mãe, eu não sei o que estou fazendo. Ô mãe, eu estou grávida, ainda estou solteira. O que a senhora faria? O que a senhora fez? Porque a senhora passou por isso. Não com o erro que eu cometi, mas eu estou grávida e a senhora também estava grávida e a senhora também era solteira. Me ajuda, mãe. Veja quantas conversas você pode ter com Nossa Senhora. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui agora. O meu relacionamento com Nossa Senhora está muito mais nas orações espontâneas com ela do que propriamente na oração do terço. Rezo o terço? Sim, rezo o terço. Tenho dificuldade para rezar o terço? Sim, tenho dificuldades para rezar o terço. Mas eu tenho que dizer para você que eu tenho uma facilidade muito grande de conversar com Nossa Senhora. Eu tenho uma facilidade muito grande em pedir que Nossa Senhora me ensine a ser homem para valer. Homem que é fiel à esposa, homem que tenta ser um pai que educa os filhos, homem que tenta ser trabalhador para sustentar a família, homem que faz de tudo para se manter casto na condição de casado. E nós precisamos muito da castidade para fazer o trabalho que nós fazemos com a juventude, com o sexo oposto, em atender, em rezar, em olhar no olho e dar conselho, em respeitar minhas irmãs de comunidade, como a Bruna que está aqui do meu lado, uma mulher bonita, né, Bruna? Graças a Deus, mas é minha irmã, e eu peço muito, muito, muito o auxílio, o socorro, a intercessão de Nossa Senhora para me ajudar a ser homem, mas homem para valer. Não macho. Macho até mamão é. Não tem muita vantagem nisso não. Até mamão é macho. Não, tem que ser homem. E Nossa Senhora me ensina. Nossa Senhora, eu tenho muitas conversas com Nossa Senhora. Nossa Senhora. E vai além daquele, vixe Maria, vai além disso. Vai além, mãe do céu. Não, a bênção não. É conversa, bate-papo, diálogo íntimo. E Nossa Senhora pode te ensinar. Imagina, Nossa Senhora, depois de um tempo, dá mais um salto na história aí, os 30 anos, 3 anos depois, Nossa Senhora já estava vendo o seu filho, ó. Quantas vezes você acha que Nossa Senhora viu na entrada de Jerusalém pessoas crucificadas? O governo romano, através das autoridades romanas, eles constantemente colocavam milhares, eu estou dizendo milhares de pessoas crucificadas na estrada que ia dar direto em Jerusalém, para dizer, olha, quem insurgir-se, quem revoltar-se com o governo, acaba desse jeito. Quantas vezes você acha que Nossa Senhora, São José, Jesus, ao entrar e sair de Jerusalém, viram homens e mulheres crucificados? Muitas vezes. Jesus não foi o único, ou os 2 ladrões de Jesus não foram os únicos a serem crucificados. Morrer crucificado era comum, muito comum naquela época. Estradas inteiras, chega a se dizer que num só dia crucificaram 12.000 homens acima de 20 anos, sem contar homens abaixo de 20 e mulheres. 12.000 é muita gente, crucificados, agonizantes, por 10 dias na cruz. Os corvos sentavam na cabeça, comiam os olhos, o tétano, a cãibra, a febre tomava conta do corpo. Muitas vezes Jesus viu isso, e Nossa Senhora, quando percebeu aquele clima de conspiração, e que o seu filho estava correndo o risco de ser preso, torturado e morto pelas autoridades daquela época, imaginem ela percebendo essas dores chegando, com toda a sensibilidade de mãe, vendo o seu filho entrando, sendo aclamado, hosana ao filho de Davi, em cima de um burrinho, e entrando em Jerusalém. Mas uma semana depois, ele pregado numa cruz. Imagine aquela mulher em pé, diante da cruz,
olhando para aquele filho que ela recebeu. Imagine tudo que ela tinha ouvido ali. Olha, serás mãe, a sombra do Altíssimo te cobrirá, ficará grávida, dará à luz, vai visitar sua prima Isabel, ela está grávida, está no 6º mês, e Jesus no templo, e Jesus em bodas de Caná, Jesus na carpintaria, Jesus para lá, Jesus para cá, e Jesus agora crucificado, e sua mãe em pé. Tem sofrimento maior que isso? Para uma mãe? Não tem. Quantas mães veem o filho crucificado na droga, na maconha, na cocaína, no crack? Quantas mães veem o seu filho crucificado no homossexualismo, na prostituição, na depressão? Que dor deve ser para essa mãe, para esse pai também. Quantas vezes vemos o nosso filho crucificado atrás das grades, pagando ali 30 anos, 20 anos de prisão? Com quem essa mãe que passa por essa dor vai buscar alguma coisa, vai para aprender alguma coisa, para suportar aquele momento? Nossa Senhora, porque Nossa Senhora viveu isso. E do alto da cruz, Jesus fala para João Evangelista: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, mulher, eis aí o teu filho. E São João Evangelista agora leva a Nossa Senhora para cuidar dela até na velhice dela, levando Nossa Senhora para sua casa, para cuidar dela. O discípulo que Jesus mais amava, o mais jovem, ele só estava diante da cruz porque era jovem, senão não ficaria. Como ele provavelmente deveria ter abaixo de 20 anos, ele poderia ficar ali, que nenhum soldado ia poder precisar tirá-lo, porque nem contava no censo um homem abaixo de 20 anos, mulheres nem se fale, não apresentava nenhum tipo de perigo. Os outros todos fugiram justamente por isso, porque poderiam ser presos e crucificados também, eram seguidores de Jesus. Mas ali, Jesus olha para a mãe e fala: mulher, eis aí o seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Mas damos mais um pulinho também, vamos lá para a sala do cenáculo. No dia que o Espírito Santo desceu, ela que já era cheia do Espírito Santo, mas presente naquela sala onde eles também tinham feito a última ceia, mas naquela sala esperando, de repente um vento entra, e as línguas de fogo se repartem na cabeça, e quem estava ali? Nossa Senhora, a mulher carismática, cheia do Espírito Santo, passando por aquele batismo maravilhoso. Já tinha passado por um batismo de fogo durante toda a sua vida, mas agora estava ali também recebendo uma língua de fogo sobre a sua cabeça. Mulheres carismáticas que rezam em línguas, que louvam, que pulam, que cantam, que venham aos acampamentos de oração, que virão esse final de semana aqui na Canção Nova, ver o Padre Fábio de Mello, o Gabriel Chalita, o Laércio Oliveira, o Eros Bionini, mulheres que virão para cá rezar. Venham mulheres, venham, mas venham rezar como Nossa Senhora rezou, cheia do fogo do Espírito Santo. Veja que mulher, quando você puxa o terço para rezar, meu irmão, quando você puxa o terço para rezar, minha irmã, é essa mulher que você está invocando a intercessão. Você está pedindo: mãe, reza por mim. E por que essa mãe pode rezar por você? Porque ela sofreu do jeito que você sofre. Você não está sozinha não, você não está sozinho não. Nossa Senhora sabe o que você passa. Primeiro porque é mãe. Já experimentou mentir para sua mãe? Olhando no olho dela, a mãe faz assim: Enquanto a mãe é jovem, enquanto a mãe tem todas as suas faculdades mentais ilesas, enquanto ela não está muito cansada, às vezes quando está muito velhinha, ela tem toda a sensibilidade, mas a reação dificulta um pouco. Mas enquanto a nossa mãe está vigorosa, lembra que a gente era pequenininho, queria enganar a mãe da gente? Contar uma mentira? Primeiro, a voz está embargada. A mãe, a gente estava lá, né, como que é? A mãe, E a sua mãe falava assim: olha para mim. Você olhava para o umbigo, para a testa, para o nariz, mas para o olho você não olha. Porque se você olhar no olho da mãe, a mãe sabe que você está mentindo. A mãe já pega a sua mão, dá a sua mão aqui, vê se está suando. Pega até pinga. A mãe vai no berço e vê se a respiração do filho está certa, vê se o olho não está piscando, se ele está fingindo que está dormindo. Gente, quando eu era drogado, eu não fui viciado em droga não, mas eu usei drogas. E quando eu chegava em casa drogado, eu ia direto para minha cama e eu deitava e fingia que estava dormindo, assim, fingia. A minha mãe vinha
colocava a mão sobre a minha cabeça e falava assim para mim, isso há 27 anos atrás: oh meu Pai do céu, tira o meu filho dessa vida. E eu fingindo que estava dormindo, pensava assim, essa velha está perdendo o tempo dela, devia estar dormindo, está aqui rezando para mim. E minha mãe começava, eu pensava comigo, e a velha fumou um também. Eu não sabia o que era oração em línguas. Para mim a minha mãe estava doidona, mas ela foi rezando. A primeira coisa que eu fiz quando me converti foi pedir perdão para minha mãe. Falei, mãe, quando a senhora ia rezar para mim, eu fingia que estava dormindo e pensava, a velha fumou um também. Sabe o que ela disse para mim? Não tem problema não, meu filho, eu também fingia que não percebia que você estava fingindo que estava dormindo. Mesmo ela sabendo que eu estava ali fingindo, ela ia lá e rezava. E no comecinho da minha caminhada, a minha mãe chegava para mim, eu com pressa de ir para trabalhar, e ela queria que eu rezasse pelo menos alguma coisa antes de eu ir para a fábrica. Não tinha vivido a minha experiência pessoal com Deus ainda. Ela chegava e falava assim, filho, dá para você ler o Salmo 90 para mim? Eu estou com a vista cansada. Tá, mas traz a Bíblia aí, traz a Bíblia aí, com a má vontade danada. E lia para ela, tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em que eu confio. E ia ler no Salmo 90 para minha mãe. E todo dia minha mãe pedia isso, todo dia. Às vezes eu estava morrendo de pressa, depois de um tempo, morrendo de pressa. A minha mãe, filho, dá para você ler o Salmo 90, eu vou pegar, não precisa trazer a Bíblia não, mãe. Tu que habita sob a proteção do Altíssimo, que mora à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus. Decorei o Salmo 90 naquela época, hoje eu não sei mais de cor, mas naquela época decorei. Eu tenho certeza que quando eu saía com a minha moto para trabalhar, a minha mãe fazia assim, yes, ele decorou o Salmo. A mãe sabe, mãe mestra, a mãe sabe onde o filho está, a mãe sabe como é que o filho está, onde ele está, que situação ele se encontra. Por isso que quando você for agora rezar, seja de maneira devocional, com o seu terço, com a sua novena, ou espontaneamente. Eu até digo para você, continue rezando o terço, intensifique a oração do terço, continue suas práticas de devoções através das novenas para Nossa Senhora, mas aqueça a oração espontânea com Nossa Senhora, espontânea. Nossa Senhora, ela também gostaria de te ouvir falando com ela. E eu tenho certeza que muitos aqui que já têm mãe no céu, ou muitos que perderam a mãe muito cedo, ou muitos também que têm mãe viva como eu, graças a Deus, mas que há tempo não conversa com a mãe. O fato de conversar com Nossa Senhora vai curar muito o seu coração. Seu coração já de um idoso, de um ancião, que ainda tem marcas do passado. Não é porque você agora ficou velhinho que você está limpo já não, viu? Presta atenção, porque quando Jesus disse assim, ó, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, diz a palavra de Deus que começaram a sair a partir dos a partir dos mais velhos. Então você que conheceu Jesus faz 10 anos, mas está com seus 60 anos, 70 anos, 80 anos, tem muita coisa aí para trás para Deus curar, muita ferida para fechar, muita ofensa para esquecer. E Nossa Senhora pode abreviar esse tempo, para que você conheça uma idade anciã com sabedoria, com condições de dar bons conselhos aos seus netos, seus bisnetos, seus filhos, a não ser apenas um bom velhinho, não, mas ser um homem abençoado, porque a Bíblia diz que é uma graça, é uma dádiva envelhecer. Envelhecer, a gente não pode ter medo dessa palavra, ficar velho, isso é uma honra. A Bíblia diz que é uma honra, é uma dádiva de Deus, envelhecer, mas envelhecer com sabedoria, com as lembranças do passado todas curadas, lembranças da infância. E quanto mais vivemos, mais lembranças temos. Deixa Nossa Senhora cuidar de você que é jovem, de você que é adulto, de você que é ancião, de você que sofreu a vida toda, mas que em algum ponto do sofrimento da sua vida, o sofrimento foi igualzinho o que Nossa Senhora sofreu, e ela pode te ensinar muita coisa.
Vou cantar uma pequena canção para vocês, assim no teclado e depois com a banda toda. Só para você entender como Nossa Senhora pode estar do teu lado. A canção diz assim, pode continuar sentado por enquanto. Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o seu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Põe a mão no seu coração aí. Você tem muito que aprender com Nossa Senhora. Muito, muito. Mãe que espera, acolhe e conduz. Do seu sim nasceu o meu Jesus. Nazaré, Belém, Caná, Jerusalém, intercede aqui hoje também. Se eu me perdi e se eu me afastei, foi por sua intercessão que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Diga para a pessoa que está do seu lado: você tem muito que aprender com Nossa Senhora. Diga, olhando no olho desse irmão: você tem muito que aprender com Nossa Senhora. Vamos dar uma salva de palmas para Nossa Senhora, com toda a nossa força. Vamos ficar em pé? Vamos cantar para valer essa canção? Essa música chama-se Mãe Mestra. Está no CD Transfiguração, que também está à sua disposição, tá bom? Vamos lá, banda, por favor. Segura na palma assim comigo, ó. Nossa Senhora, com certeza absoluta, nesta tarde, quer fazer de você um discípulo dela também, para que você possa aprender com ela, que é mãe e que é mestra. Nada do que possa
me acontecer. Foge do olhar de minha mãe. Viu Jesus dizer: eis aí o seu filho. E sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Escuta bem, só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim. Me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Segura na palma bem forte, vai. Quem é filho de Nossa Senhora aí? Levanta a mão e diga: eu sou filho de Nossa Senhora. Eu aprendo muito com ela. Isso. A partir de hoje, passa a falar um pouquinho mais com a sua mãe, tá bom? Mãe que espera, acolhe e conduz. Do seu sim nasceu, do seu sim nasceu o meu Jesus. Em Nazaré, em Belém, em Caná, em também Jerusalém. E aqui também, intercede aqui, hoje também. Se eu me perdi, se eu me afastei, se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão, por sua intercessão, foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, força. Vem me visitar, vem me ensinar a servir com amor, a dizer meu sim. Me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu... cançãonovaplay.com. Assine já!